Olá, meus queridos, minhas queridas, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Penal, vamos para mais uma aula. A aula de hoje vamos falar do Código Penal Brasileiro, o artigo 168 do Código, crimes contra o patrimônio, está ali dentro dos crimes contra o patrimônio ainda, e vamos falar do crime de apropriação indébita, tá? É um crime que ele parece muito singelo, mas tem algumas nuances ali que tem que se atentar, senão vamos nos atrapalhar na compreensão e quando enfrentarmos alguns casos específicos, tá certo? Fiquem comigo então, vamos mostrar aqui a legislação. Vai ser o capítulo 5, então, como podem ver, que fala da apropriação indébita, e 168, então, a apropriação indébita propriamente dita, tá bom? Antes de continuar, convido a todos, inscrevam-se no nosso canal. Toda aula já estamos falando sobre isso, mas não deixem de se inscrever. Inscrevam no nosso canal, ativem o sininho que tem ao lado para receber as notificações, é bastante importante para a gente, para dar esse feedback positivo, para que a gente possa continuar levando o nosso conteúdo a um número indeterminado de pessoas, tá? E se você gostou do vídeo, já dá um joinha, já dá um curtir aqui. Se está gostando das nossas aulas, já dá um joinha, já dá um curtir aqui para que a gente possa continuar nessa nossa empreitada. Nos comentários abaixo, não se esqueçam, os comentários estão livres para que vocês façam seus comentários, as perguntas que surgirem eventualmente ao longo das aulas, qualquer tipo de comentário, vamos respondendo na medida do possível, tá certo? Vamos lá então para a apropriação indébita. O artigo 168 vai dizer, então, apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. A pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vejam só, ele é muito parecido com o crime de furto, tá? Tanto que nas legislações estrangeiras, no direito italiano, ele trata como a apropriação indébita como sendo furto, no direito português ele acaba falando sobre estelionato, dentro da apropriação indébita, e no direito brasileiro ele tem um crime autônomo, então está ali no 68 a apropriação indébita, perfeito? Esse crime, como a gente já anunciou, ele está dentro do capítulo dos crimes patrimoniais, então o bem jurídico é o patrimônio, tá? Nós temos patrimônio como bem jurídico, aquele patrimônio compreendido, todo aquele bem, aquela coisa que tenha valor econômico para a pessoa, tá? E como a gente fala especificamente aqui, ele fala em coisa alheia móvel, né? Então nós temos apenas como patrimônio aquele bem móvel, tá? Sujeitos do delito. Quem são os sujeitos do delito que a gente pode apontar aqui? Então, primeiro, sujeito ativo é aquele proprietário, é o dono de forma ampla e não com os rigores da legislação civil, né? É aquele de forma ampla que tem o bem, que é o dono do bem, tá? Então, o proprietário, o dono do bem, da coisa, objeto da apropriação indébita. Então, é aquele que sofre a lesão ao seu patrimônio, aquele que sofre a lesão ao seu bem jurídico tutelado pelo artigo 68. Portanto, pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. No entanto, ele demanda uma certa característica, ele demanda uma circunstância específica para poder restringir quem pode ser sujeito passivo desse crime. E aí, da leitura do tipo, vamos lá, acompanhe aqui comigo. Da leitura já consegue até extrair. Então, quem pode ser o sujeito passivo? Aqui, ó. Quem tem a posse ou a detenção da coisa. Quem tem a posse ou a detenção da coisa. Tá? A diferenciação entre posse e detenção, ainda que exista esta diferença lá, quando a gente está falando de posse, no capítulo de coisas lá no direito civil, aqui no direito penal nós não precisamos fazer essa diferença, tá? Posse direta, posse legítima, ou detenção precária, o possuidor, nada disso tem diferenciação para nós aqui para o tipo. Tanto que ele fala posse ou detenção da coisa, mas ele deixa isso de forma ampla, tá? Ele faz uma extensão desse comportamento aqui de forma bastante ampla, se pode ser posse, se pode ser detenção, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Existe, aí quando eu falo na tipicidade do delito aqui, existe uma relação jurídica entre as pessoas, entre o proprietário, o dono da coisa, e entre o possuidor.
Tá? Existe uma relação entre eles. Por quê? Porque essa posse, essa detenção, ela é legítima. Não se admite, não há o que se falar em crime de apropriação indébita se a posse é ilegítima. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime de furto, então ele está na posse, furtou um carro, então ele está na posse de um carro, doutor. Posso falar em apropriação indébita? Não, porque essa posse é ilegítima, né? Ele já foi objeto de furto, portanto, absolutamente inconcebível pensarmos em apropriação indébita. A apropriação indébita, portanto, demanda necessariamente uma relação jurídica entre o dono, o proprietário e aquele possuidor ou detentor da coisa. Por que uma relação jurídica? Essa relação jurídica também é bastante simples, de qualquer forma. Não precisa ser formal, com contrato, tudo bonitinho. Pode ser informal, uma conversa, uma mensagem de celular, qualquer relação entre as duas pessoas que desta relação advém a posse daquele bem, do objeto. Certo? Vamos vir aqui. Como foi falado no crime de furto, que eu convido vocês a voltar no nosso canal e procurar a aula de furto, a aula está dividida em duas partes, convido vocês a voltarem, né? Então, lá na aula do crime de furto, nós tratamos muito bem que seria essa coisa alheia móvel, né? Então, o que seria? Seria o bem res furtiva, em muitos lugares se cita isso, né? Essa expressão do latim. A coisa seria aquele bem, aquele objeto que tenha valor econômico e que seja alheio, então não pode ser do proprietário, por isso se fala em apropriação indébita, por isso se fala em relação entre duas pessoas, né? Entre proprietário e possuidor. Então alheio não pode ser meu, portanto, não posso, eu sou o dono daquilo, eu não posso me apropriar indevidamente do que é meu. Logo, não existe apropriação indébita entre proprietários, né? Ou co-herdeiros, ou entre condôminos, por exemplo, não há apropriação indébita desde que esteja dentro da sua cota parte, tá? Então, coisa alheia. E bem imóvel, né? Não admite-se apropriação indébita de imóveis, por exemplo, né? Assim, dos bens que guarnecem o imóvel até dá, mas não o bem imóvel propriamente dito, tá certo? Então, desta relação que surgiu entre as pessoas, entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, advém uma coisa alheia móvel, que é o objeto tratado na apropriação indébita, tá? Então, quando eu vou falar no verbo nuclear apropriar-se, quando nós vamos ter materializado a apropriação indébita, nós vamos enxergar quando ele se apropria do bem no momento que ele isso é uma condição muito importante que vai servir, inclusive, para falar de consumação, tá? Que é o momento consumativo do delito. É no momento em que há uma inversão do título de posse. Uma inversão do título de posse. Então, acompanhem comigo. Nós estamos falando em apropriar-se, né? O que é apropriar-se? Então, vamos lá. Pressupõe-se uma relação entre as duas pessoas, uma relação jurídica, como disse. Desta relação advém um objeto. Então, vamos lá. O camarada me empresta essa água, olha, pode ficar com você aqui para acompanhar as suas aulas, me empresta um livro, pode ficar com você para acompanhar esse livro, essa aula. Vamos imaginar aqui, vou pegar aqui um vademécum, né? Então, vamos lá, vou pegar na aula, o aluno pede para o professor, professor, estou sem vademécum aqui para acompanhar a aula, o senhor não empresta o seu? Eu não, sim, eu empresto, está aqui, pega o meu, fique com o meu livro para você usar na aula, durante a aula. Ok, então ele está com o livro, está ali do lado dele, está com o livro ali, vou fazer propaganda aqui do livro. Então, está aqui com o lado dele o livro, e vai acompanhar a aula toda com o livro. Beleza, então ele está lá folheando e tal, o professor está dando a aula, tal. Ao final da aula, pressupõe, porque o empréstimo do livro foi no sentido de que ele assista a aula, acompanhe a aula, portanto, a devolução daquele bem, por óbvio, deve se dar ao término da aula, né? Acabamos a aula, devolve o bem, porque o livro é do professor, o professor não deu para ele. Prestem bem atenção nessa informação. O professor não deu para ele, o professor emprestou-lhe o objeto, né? A coisa alheia. Houve uma relação entre as duas pessoas, o professor e o aluno queria o livro, precisava do livro para acompanhar a aula. E o professor entregou para ele, para acompanhar a aula, um livro que era do professor. Logo, uma relação entre eles, dessa relação advém esse objeto, o livro. Está aqui.
pressupõe nessa relação de que ao final da aula seja devolvido o livro, né? Ao devolvido o livro. Ok. Bate o sinal de final da aula. Vamos imaginar que final de aula de uma sexta-feira, imagina, final de aula de uma sexta-feira, os alunos já sedentos para curtir o que falta da sexta, fim de semana. Tchau, 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 professor. Já fecha suas mochilas, suas malas e já jogam os livros, os seus cadernos, as coisas, os seus objetos escolares ali e vão correndo, vão embora. Perfeito? E nessa, o aluno aproveita-se que o professor está distraído. Opa, o professor está distraído. O professor não vai notar que eu peguei o livro e levei-me embora. Eu vou levar para mim, porque o livro me ajuda muito. Um vademécum completo aqui me ajuda demais. Coloca o vademécum na mochila e vai-se embora. Certo? Essa é o exemplo. Guardei o livro aqui. Esse é o exemplo. Vamos lá. Nós temos aqui uma apropriação indébita? Sim, claramente. Porque houve uma relação jurídica. Desta relação jurídica advém um livro, um objeto, uma coisa alheia móvel de valor patrimonial. Está aqui um livro, um vademécum hoje, nem sei quanto custa, mas a gente ganha, né? O professor acaba ganhando, graças a Deus. Se bem que já faz tempo que a gente não ganha. Mas a gente ganha o livro, então não sei quanto custa um livro desse, mas vamos lá, tem um valor econômico, um valor patrimonial indiscutível. Então nós temos o livro. Ficou com o aluno. Então o aluno tem, acompanhem lá na legislação, vou voltar aqui na legislação para vocês verem. Então o aluno tem a coisa alheia móvel em sua posse. Está com ele. Ele tem a posse da coisa alheia móvel. Essa posse desse bem móvel, desse livro, adveio da relação entre eles. Perfeito. Logo, esta posse, e aí como eu ressaltei a vocês, lembrem-se, esta posse, ela é legítima. O aluno poderia ficar com o livro durante a aula toda? Sim, absolutamente legítima. Não existiu fraude, não existiu ameaça, não existiu violência, não existiu nenhum ardil, nenhum outro subterfúgio que ele enganou o professor para ter o livro. Perfeito? Foi uma relação absolutamente legítima e legal da relação de que ele tem o livro. Perfeito. E aí, no final da aula, quando deveria ele devolver, então entendam que tem um prazo de posse até o término da aula. Ao final da aula, quando ele deveria devolver o livro, o que ele faz? Ele aproveita assim que o professor está distraído, não prestando atenção que todo mundo está indo embora correndo, aquele falatório de final de aula, ele pega o livro e joga dentro da mochila e vai embora rapidinho para o professor não ver. Logo, ele leva o livro embora. Ao senso comum, muitas vezes, alguns podem dizer assim, ele furtou o livro do professor. Mas não. Entendam que não há furto, uma vez que há uma relação jurídica entre os dois que derivou essa posse. Essa posse do livro é derivada da relação jurídica entre os dois. Ou seja, uma posse legítima, então não tem furto. O furto é uma posse desvigiada, né? Para ter o furto, uma diferença bem básica, para ter o furto, ele vai lá e subtraía da pessoa. E ele não subtraiu o verbo que ele conjugou, que ele desenvolveu com a sua conduta, é o apropriar-se. Vejam lá comigo. É o apropriar-se. Por quê? Porque ele tinha a posse daquele bem. Então ele se apropriou do objeto. Perfeito? Então isso caracteriza a apropriação indébita e não em absoluto o furto. Tá? Então, quando vocês forem enxergar este exemplo, se é apropriação indébita ou se é furto, existe uma diferença muito grotesca. Tá? Lembrem-se que no furto eu vou subtrair, enquanto que na apropriação indébita eu vou me apropriar. Tá? Portanto, subtração e apropriação é diferente. A apropriação pressupõe posse. No furto, não tem posse. No furto, há subtração. Tá certo? Essa é a principal diferença entre furto e roubo. Com isso, nós entendemos, então, claramente a tipicidade do delito. É um delito bem tranquilo de compreender, né? Há uma questão da coisa alheia móvel, há uma relação jurídica entre as partes, e desta relação advém a posse ou a detenção da coisa, em síntese é isso. Essa posse sempre legítima, essa detenção sempre legítima entre as pessoas, e aí então ele passa a apropriar-se. Se tiver prazo, tá? Se tiver prazo, exemplo, eu deixo o livro com o aluno durante o semestre inteiro. Então, durante o semestre, eu não posso dizer que o aluno se apropriou do livro. Sim, após o prazo dado nessa relação entre nós. Se eu deixei com ele para ele ficar com esse livro até o final do semestre, no final do semestre apenas que ele deve me devolver. Antes disso, não. Tá? Então tem prazo.
Vou dar um outro exemplo, apenas para ilustração, um pouco comum até. A pessoa pega um carro, um automóvel, quero vender meu automóvel, não sei como vende, eu não trabalho com isso, tal. Então tem uma loja de carro, eu vou lá na loja, olha, eu tenho um carro para vender, vocês vendem para mim? Como é que funciona? Sim, traz o carro aqui, nós deixamos em consignação, assim que nós vendemos, nós fazemos a transação comercial e pagamos para o senhor o que o senhor quer. Ok, ele pega o carro dele, leva lá para a loja, para a revendedora, e deixa o carro lá em consignação. Faz um contrato, ou de boca, sei lá como é que aconteceu essa relação. Mas vejam, houve uma relação, dessa relação o proprietário da loja lá tem a posse do automóvel que eu sou o proprietário, por exemplo. Né? Então a relação advém uma posse legítima de um bem móvel que tem valor econômico. Perfeito, completamente materializado o tipo penal que nós estamos estudando. Aí ele vende o veículo para alguém. Ele está autorizado a vender tranquilamente. Ele vende o veículo para alguém. Ao vender o veículo, ele pega esse dinheiro, embolsa esse dinheiro e não devolve o dinheiro para o cliente. O que ele fez? Ele fez uma apropriação indevida do dinheiro proveniente da venda daquele automóvel. Então, apropriação indébita. Essa apropriação indébita, o dinheiro, veja, o dinheiro tem um senão aqui de apropriação de dinheiro, tá? É muito complicado ter apropriação de dinheiro, ele tem só em algumas condições. Nesta sim, porque o dinheiro é proveniente da venda do carro, ele está trocando o dinheiro pelo carro, é como se fosse o automóvel. Ele está se apropriando do automóvel, consequentemente do objeto da venda do automóvel, que é o dinheiro, tá? O ganho que ele auferiu ali com o dinheiro, auferiu com o dinheiro. Perfeito? E ele se apropria indevidamente. Fiquem comigo no finalzinho da aula aqui, eu não avisei no começo propositadamente, tá? Para que vocês fiquem comigo até o final. No final da aula eu vou com aquela nossa clássica dica de ouro, né? No final da aula eu vou dar uma dicasinha de ouro aí bem importante para vocês compreenderem um detalhe absolutamente importante que cai muito em concursos públicos, tá? E que vai ajudar sensivelmente vocês não só a resolverem as questões de concurso público, mas igualmente vocês poderem sair de uma situação, de um procedimento, de um caso real que vocês estiverem trabalhando com a apropriação indébita, tá certo? Vamos lá. Elemento subjetivo. Qual o elemento subjetivo previsto para esse tipo? É o dolo. Tá? A grande parte da doutrina admite, né, o dolo direto, o dolo eventual, né, o assumir o risco, a aceitação, o desprezo pelo resultado, lembra? Que é essa característica do dolo eventual. Então o elemento subjetivo é o dolo. Não admite culpa, não tem previsão legal para culpa, lembrando, ressaltando que a culpa é exceção do Código Penal, então só existirá a culpa em casos excepcionais, um caso ou outro que eventualmente a legislação faça essa previsão. Não é o caso aqui, tá? Então, exceção. Continuando, dolo, seja o dolo direto ou o dolo eventual, mas a doutrina majoritária entende sendo necessário o elemento subjetivo do injusto, o elemento subjetivo específico do tipo, que é para si ou para outrem, apropriar-se do bem para si ou para outrem. Ele não precisa ter vantagem econômica. Embora seja um crime patrimonial, não se faz necessária vantagem econômica. O que se faz necessário é uma vantagem para si ou para outrem, que é aquela que nós já estudamos, né? Embora não tenha redação como elementar do tipo, mas é aquela que nós já estudamos, por exemplo, voltando aqui na extorsão, no roubo, né? Em todos eles fala, ó, obter para si ou para outrem, né? Então tá aqui na extorsão, vamos lá no roubo ou no furto, vamos no furto direto, que o furto é muito parecido, então para si ou para outrem, né? A coisa alheia móvel. Então ele quer a coisa alheia móvel para si ou para outrem. Esse elemento subjetivo específico do tipo também se encontra materializado, então, na apropriação indébita aqui prevista no artigo 68. Tá certo? Ele tem uma pena de 1 a 4 anos de multa, como já nítido, né? É a mesma pena do crime de furto, especialmente porque é um crime muito parecido um com o outro, então é a mesma pena do crime de furto também, tá? Vamos falar de consumação e tentativa. Vamos falar de consumação e tentativa. Quando se dá a consumação desse delito? Esse delito vai se consumar no momento exato que ele, por ser um delito instantâneo, no momento em que ele se apropria do bem, propriamente dito, no momento em que ele desenvolve o verbo nuclear do tipo, que é a apropriação, eu tenho como consumada a conduta.
Tá? Então vejam só. No momento da apropriação. Quando se dá a apropriação? Quando eu posso dizer que houve apropriação? Uma expressão bastante usada, inclusive em julgados, em jurisprudência de todos os tribunais do nosso país, é quando eu passo a agir como se fosse meu o bem. Quando eu passar a agir como se meu fosse. Então, lembre-se que esse bem não é meu, eu tenho a posse, eu tenho a detenção, mas não é meu, eu não sou proprietário. Então eu não posso fazer o que eu bem entender. Eu só posso fazer parte, algo com limitações dentro do meu limite de posse ou detenção. Ok? Aqui, quando ele fala passar a agir como se fosse meu, ele tem uma expressão também extremamente importante, que fica essa dica também, para que vocês tomem nota, é quando há uma inversão do título de posse. Esse é o momento consumativo. Ou seja, inversão do título de posse. Cuida, pergunta de concurso. Anota aí. Vou perguntar para vocês na prova. Anota aí. Como que eu posso diferenciar, exemplo, a inversão do título de posse ou inversão da posse? Vejam, inversão da posse é característica do furto. Quando eu furto, essa água está aqui, eu subtraio a garrafa d'água, a posse era do proprietário da água. Quando eu subtraio, a posse passa a ser minha. Então eu inverto a posse. Inverto a posse. A posse não é mais dele, é minha. Isso é furto. Na apropriação indébita, há uma inversão do título de posse. Ou seja, a posse era legítima. Vamos lá voltar no livro. Vou pegar o livro aqui. Vamos voltar no livro. A posse era legítima. Perfeito. Está com o aluno. Vamos botar no exemplo do aluno lá. A posse é legítima, está com o aluno. Acabou a aula, o aluno leva embora. O aluno podia levar embora o livro? Não, não podia. Por que o aluno não podia levar embora o livro? Porque o livro era do professor. Mas veja, doutor, ele não está na posse do objeto? Sim, ele está na posse do objeto. Só que essa posse, ela só é legítima, ela é legal, legítima a posse do aluno, até o término da aula. Quando acabou a aula e ele leva o livro embora, a posse passa a ser ilegítima. Ilegal, porque a autorização ou a relação jurídica estabelecida entre o proprietário e possuidor foi até o limite do término de aula. A relação jurídica estabelecida entre o aluno e o professor foi para que ele ficasse com o livro até o término da aula. Logo, quando ele leva o livro embora, ele inverte o título de posse, porque a posse era legítima e passa a ser ilegítima. E é neste momento exato que se dá a consumação do delito, por ser um delito instantâneo. Tá? Então, no momento em que ele inverte o título de posse, consumou a conduta. Perfeito? Essa dica é bem importante, tá? Não é a dica de ouro da aula, a dica de ouro vai ficar para o finalzinho da aula, já estamos caminhando para o final, fiquem comigo, mas a dica de ouro mais para o final. Esta é uma dica muito importante para diferenciar momento consumativo da apropriação indébita e diferenciar ele do furto. Porque no furto, ressaltando, há uma inversão de posse. A posse deixa de ser do proprietário e passa a ser minha, do autor do delito. Na apropriação indébita, eu já tenho a posse, legítima, inclusive, mas eu passo a ter a posse ilegítima, contrário à vontade, contrário à relação estabelecida. Isso quer dizer que há uma inversão do título de posse. Ok? Consumação. Admite conatos, professor? Admite consumação esse delito? Parte da doutrina diz que sim. Parte da doutrina diz que sim. Mas o entendimento majoritário, por exemplo, o entendimento do doutrinador Luiz Regis Prado, um doutrinador que eu acompanho por demais, gosto muito dos seus ensinamentos, já fica a dica ali, procurem as suas obras. Então, o Luiz Regis Prado, juntamente com diversos doutrinadores que eu comungo desse entendimento, e também adotado por muitos tribunais, entendem não sendo possível a tentativa. Por quê? Uma vez que a tentativa se daria com interrupção de conduta.
impedindo que houvesse a produção do resultado. Lembrem-se disso, né? Há um iter criminis a ser percorrido pelo sujeito e quando há uma interrupção antes do alcance do resultado final, eu posso falar em tentativa. Aquela que está prevista lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Perfeito? Acho que isso todos vocês têm amplo conhecimento. Mas vamos lá. O quando vai ter a tentativa desse delito? Na nossa visão, na visão de doutrinadores e que eu comum, não tem como. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, o exemplo do automóvel que eu dei a vocês, né? Ou o exemplo do aluno, do livro, tanto faz, qualquer um dos exemplos. Nós vamos pegar o exemplo do automóvel. O automóvel está lá para vender. Perfeitamente. Se eu chegar e passar na frente da revendedora e ver uma placa de venda no carro, ou ver ele negociando o carro, faz parte da relação de que eu deixei com ele para a venda. Não tem nada de errado. Eu não posso dizer que ele está tentando ficar com o dinheiro para ele. Não tem como, porque ele está tentando vender o veículo. Não tem como falar sobre isso. Perfeito? Agora vamos lá. Ele vendeu o veículo e o dinheiro está na sua posse. Como é que eu vou dizer que ele se apropriou do dinheiro? Somente no momento em que ele não me entregar o dinheiro. Se ele teria que me entregar o dinheiro no dia que ele vendeu, passou o dia e ele não me entregou o dinheiro, ele se apropriou do dinheiro. Se ele se apropriou da venda do automóvel, a apropriação indébita consumada. Como é que eu vou falar em tentativa? Como é que eu vou falar que houve uma interrupção? Não há interrupção de conduta, né? Ou outro exemplo, eu empresto apenas o meu livro para o aluno. Vamos voltar no exemplo do livro, só para ficar nesses dois exemplos, para ficar mais claro a compreensão de vocês. Eu entrego o livro para o aluno emprestado até o final da aula. Ao final da aula, o aluno sai, põe o livro na mochila e leva embora. Se lá no estacionamento eu encontro o aluno e falo, e o meu livro? Já acabou a aula, amigo? Como que você está levando meu livro embora? Isso quer dizer que ele já passou a agir como se fosse dele. Logo, já consumou a conduta. O fato de eu ter interrompido, ter impedido dele levar o livro embora, não quer dizer que interrompe o crime, porque o resultado já aconteceu. Uma vez que a apropriação se deu no momento em que inverte o título de posse. Como eu disse. Quando é o título de posse, a inversão do título de posse? No momento que acabou a aula. Porque o empréstimo era até o término da aula. Acabou a aula e o aluno foi embora lá no estacionamento da universidade, já consumou o delito. Tá certo? Então, é assim que a gente consegue discernir a questão da tentativa. Muito improvável falar em tentativa, embora alguns doutrinadores ainda ecoam algum entendimento dizendo que cabe, que eu digo para vocês, majoritariamente dos tribunais e na doutrina, é que não se admite a tentativa. Certo? Vamos para os parágrafos. Então, ele tem um aumento de pena aqui no parágrafo 1º, né? Então, ele tem um aumento de pena. O que ele vai falar do aumento de pena? Parágrafo 1º. Lembre-se, aumento de pena entra na terceira fase da dosimetria penal, né? Terceira fase da dosimetria penal. Então, a pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Então, veja, 1/3 é uma causa especial de aumento, né? Não é uma qualificadora, uma vez que não aumenta mínimo e máximo. Não esqueçam-se disso. Então, aumenta 1/3 quando a gente recebeu a coisa. Primeiro, em depósito necessário. O que é o depósito necessário? Lembra, o depósito necessário é aquele lá do direito civil. Né? Vai lá no Código Civil que ele vai dizer o que é o depósito necessário, e o depósito necessário se divide em dois tipos. O legal, que é aquele que tem a determinação legal de quem a coisa vai ser depositada, ou o precário, né? Que é aquele em estado de calamidade, enchente, incêndios, até que as pessoas ficam com o bem da pessoa depositada. Então, por muito mais reprovável a conduta, imagina, num depósito necessário, eu vou trair a confiança de ser depositário. Então, por isso, né, por isso nós temos aqui claramente a condição desse depósito necessário como aumento de pena. Perfeito? Uma segunda hipótese é daí uma leitura básica aqui na qualidade de tutor, de curador, de síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Por que estas pessoas? Por que tem aumento de pena? Naquela mesma lógica de qualquer causa de aumento, qualquer reprovação de conduta mais acentuada. Vejam, o tutor, um inventariante, são as pessoas responsáveis, qualquer um desses aqui, desse inciso, são as pessoas responsáveis por dar uma maior
cuidado, uma maior vigilância sobre a coisa, né? Sobre aquele bem que está em seu depósito. E ao invés de ele dar um maior cuidado, ele se aproveita dessa condição e fica com o bem. Então, muito mais reprovável. Há como diz o Gênio Zaffaroni, né? Há um duplo desvalor ao bem jurídico. E quando eu tenho um duplo desvalor de bem jurídico, há uma maior reprovação de conduta, que isso vai se materializar claramente no aumento de pena. Óbvio, né? Essa é a lógica do ordenamento jurídico brasileiro e quase todos os países também guardam essa mesma lógica. Maior reprovação de conduta, maior punição por aquela conduta. Tá? Não que eu possa dizer que surte qualquer efeito, isso não posso afirmar, mas essa é a lógica adotada pela nossa legislação, né? E no terceiro inciso aqui ele fala em razão de um ofício, emprego ou profissão. Então eu estaria me apropriando indevidamente do objeto, do bem, da coisa móvel, em razão de ofício, de emprego ou de profissão. Quem que eu posso entrar neste exemplo aqui? Esse é bem interessante fazer esse exemplo, porque é uma coisa, infelizmente, quando temos a apropriação indébita, em muitos casos práticos, quando acontece eventualmente o crime de apropriação indébita, nós temos aqui a figura do inciso terceiro, do parágrafo primeiro aqui, que é a figura da função, da profissão. Então, exemplo, um advogado, um contador. Então, vejam só, aquele exemplo do carro que eu dei, vamos lá no exemplo do carro, sério, tranquilamente. Eu não dei o exemplo para vocês que eu deixei o carro para vender numa revendedora e a revendedora se apropriou daquele dinheiro da venda do automóvel e ficou com o dinheiro todo para ela. Ela deveria ficar só com uma porcentagem, acabou ficando com tudo. Então tá, vamos lá. Vamos voltar aqui na legislação só para vocês verem. Vejam, em razão do ofício, emprego ou profissão. Vejam, por que ele se apropriou do dinheiro? Como ele conseguiu ficar com o dinheiro da venda do automóvel? Vocês não concordam comigo que foi somente em face da profissão dele? Somente em face da profissão, que é o vendedor de automóveis, a loja de automóveis, a revendedora? Não foi em face disso? Logo, ele só conseguiu se apropriar utilizando-se da facilidade e dos benefícios advindos da sua profissão de vendedor de automóvel. Ele não teria como estar com o dinheiro do meu carro se ele não fosse vendedor de carro. Exemplo, o aluno, lá no primeiro exemplo do livro, o aluno conseguiria ficar com o dinheiro da venda do meu automóvel, que é o do segundo exemplo? Não, porque não tem nada a ver, não tem como dinheiro ir para ele. Quem consegue ficar com o dinheiro da venda do automóvel é o vendedor do automóvel nessa relação. Então ele se utilizou da profissão, veja que tem que se utilizar, se valer da profissão, se valer do ofício desempenhado por ele para se apropriar do bem. Eventualmente, um advogado, o advogado pode se apropriar dos honorários do seu cliente, por exemplo. Isso é apropriação indébita. O contador se apropriar do dinheiro que é utilizado para pagar impostos da empresa e ele fica com o dinheiro. Por que ele tem o dinheiro para pagar os impostos? Porque ele cuida da contabilidade da empresa, né? Por que o advogado ficou com o dinheiro da ação judicial? Porque ele que é o advogado da ação judicial e conseguiu receber aquele dinheiro. Então, há uma relação entre a função ou a profissão desempenhada por ele e a apropriação do bem móvel. Só existe esse aumento de pena se tiver essa relação, o nexo de causalidade aí entre o desempenhar da função, do ofício ou da profissão e o ato de apropriar-se. Se eventualmente se apropriou, mas ele é advogado, então aumenta a pena por ser advogado? Claro que não. Ele é contador, aumenta, corretor de imóveis, por exemplo. Vendedor de carro, aumenta a pena por ser isso? Não, absoluto. Só aumentaria a pena se ele se vale da profissão ou da função desempenhada para se apropriar daquele dinheiro. Aí, perfeito, aí a gente pode falar nisso daqui. Tá bom? Emprego ou profissão. Com isso, a gente encerra, então, 168, né? Esse é o encerramento do delito. Eu vou fazer só uma consideração aqui do 168A,
Porque é uma leitura básica e vocês conseguem fazer a mesma explicação da apropriação indébita, mas na apropriação indébita previdenciária ele tem um detalhe, é uma figura que vai entrar no conflito aparente de normas, e quando eu tiver o conflito aparente, que a apropriação indébita se der de verbas previdenciárias, eu vou aplicar a regra da especialidade. Lembra, quando há um conflito de normas, eu afasto a norma geral e fico com a norma específica. Qual é a norma específica? A apropriação indébita previdenciária. Se forem verbas previdenciárias, eu vou para a norma específica previdenciária. Tudo bem? Qual é? Então, vou ler aqui só para vocês verem que é tudo a mesma coisa do que eu já expliquei na apropriação indébita, que diz: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Eu tenho uma pena um pouco maior por ser especial, por eu ter um bem jurídico coletivo, que é um bem jurídico, um patrimônio da Previdência Social, que representa o sujeito passivo coletivo, que é a sociedade como um todo, né? Aquelas que contribuem com a Previdência Social, portanto, a pena é um pouco maior, de 2 a 5 anos, tá? Então, a ideia é, vejam, ele que para, que é condutor, na mesma pena incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social, de que tenha sido descontado, efetuado de segurados, terceiros ou arrecadado ao público. 2, e aí assim vai. Por exemplo, a empresa desconta a parte da Previdência Social do funcionário. Então, o funcionário, sei lá, ganha R$1.000, a empresa desconta R$80 do funcionário para recolher a Previdência Social, aos cofres públicos. Desconta dele. Então, ele recebe lá R$920. Esses 80 ficou com a empresa. Na verdade, o dinheiro é do funcionário, que, na verdade, é devido à Previdência Social, mas é descontado do pagamento do funcionário. Então, a empresa retém esse dinheiro e a empresa junta com a sua parte de contribuição e deve repassar à Previdência Social. Tá? Então, vamos lá, os 3% da empresa e os 8% da empresa e os 3% do funcionário. Então, vamos lá, pegou lá R$30 do funcionário de Previdência Social. Ele deve pegar esses R$30 da Previdência Social do funcionário e pagar a Previdência. Se ele não pagar, ele se apropria indevidamente daquele valor. O sujeito passivo é o funcionário? Não, porque o funcionário pagou. Entenda? O funcionário não tem prejuízo nenhum, o funcionário pagou. Por que pagou? Porque o patrão dele reteve esse dinheiro. Quem teve prejuízo é os cofres públicos, é a Previdência Social, que deixou de receber esse dinheiro que foi recolhido do seu contribuinte. Tá? Por isso que é uma norma especial e aplica-se nestes casos aqui da apropriação indébita previdenciária, aplica-se um 68A por ser norma específica. A única coisa que muda, tá? O resto é basicamente leitura, né? A forma como tem que ser feito. Ó, por exemplo, pagar benefício devido ao segurado quando respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social, né? Deixar de pagar para ele. E assim por diante. Nós temos a questão da apropriação indébita previdenciária, tá certo? Existe ainda no 169, então, para nós encerrarmos este capítulo aqui, o capítulo 5, né? Estamos falando do capítulo 5, apropriação indébita. Vamos falar do 169 aqui, só também uma leitura básica. Ele é completamente a mesma coisa da apropriação indébita que nós já vimos, tá? Ele vai falar a mesma ideia, assim como a apropriação indébita previdenciária, mesmo sujeitos do delito, ele vai falar o mesmo bem jurídico, que é o patrimônio, a coisa móvel, a figura é dolosa, não admite culpa, a consumação vai se dar instantânea, no momento da inversão do título de posse, tudo igual, é o mesmo crime, tá? Só que ele vai mudar um pouco o objeto material do delito. Então nós temos a apropriação indébita no 68, geral, genérica, a apropriação indébita previdenciária, então específica com bens e valores da Previdência Social, o 68A, e no 169 nós vamos ter então a apropriação indébita havida por erro. Então há uma interferência na conduta aqui que vai diretamente ao encontro daquela ideia que eu disse para vocês da relação entre as pessoas. Lembram que na apropriação indébita há uma relação jurídica entre o proprietário e o possuidor ou detentor daquela coisa, né? No 68A, o 69, perdão, não há essa relação jurídica. Vejam por quê. É só essa a diferença. Apropriar-se alguém de coisa alheia
Mesma ideia de coisa alheia móvel, apropriar-se alguém que veio ao seu poder por erro, caso fortuito ou força de natureza. Por isso que a pena é menor, de 1 mês a 1 ano ou multa, tá? Quando eu tenho, vamos abrir um parênteses aqui, quando eu tenho a pena de 1 mês a 1 ano ou multa, é possível eu aplicar as benesses ou os institutos descriminalizadores previstos lá na Lei 9.099 de 95, né? Na lei que criou os juizados especiais criminais, que são 2 tipos. Primeiro, porque o rito é o rito sumaríssimo, né? Não precisaria, né, para os institutos, mas obedece o rito sumaríssimo porque é um crime de menor potencial ofensivo, é pena até 2 anos de reclusão, máxima 2 anos, que é o caso dele, é menos de 2 anos. E nós vamos ter possível aplicação ali da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 88 da Lei 9.099, e temos também a transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099, né? Então vamos lá. Isso só um parênteses que queria só completar a explicação, que também vai servir aqui para apropriação indébita, não a previdenciária, mas a apropriação indébita sim, porque ele tem uma pena mínima de 1 ano, né? A máxima passa, mas a mínima menos de 1 ano aqui. E vocês vão aprender também depois, que vale a pena, a inovação legislativa que teve agora em dezembro de 2019, dezembro do ano passado, que vai falar sobre o acordo de não persecução penal, né? Quando tem crimes nessa categoria. Então vamos lá. Apropriação, se apropriar, né? Então, apropriação de coisa alheia vindo ao seu poder por erro. Então vejam, a relação jurídica, o poder aqui que ele fala, vindo ao seu poder, é detenção e posse. Quando veio ao meu poder é porque eu tenho a posse, é porque eu tenho a detenção. É nesse sentido que ele está querendo dizer, vindo ao seu poder. Ela não veio ao seu poder, ou seja, ele não tem o sujeito ativo do crime, ele não tem a posse ou a detenção da coisa pela relação jurídica estabelecida entre proprietário e possuidor. Não é por isso. Ele tem a posse ou a detenção da coisa por erro, caso fortuito ou força de natureza. Foi por isso que a coisa veio à sua posse, tá certo? Por erro, caso fortuito ou força de natureza, perfeito? Então vejam só, como é que eu posso exemplificar aqui para vocês? Um exemplo bem simples que vocês vão compreender completamente a análise desse tipo aqui. A coisa infinitamente comum no nosso país. Você vai lá na sua conta bancária, puxa um extrato, de repente, sei lá, tinha um saldo de 5 mil reais, era a tua conta. E de repente você puxa um extrato, tem um saldo de 105 mil reais. Você fala, nossa, o que aconteceu? Aí tu olha, sai da conta, entra de novo, olha, são 105 mil reais. Aí puxa um extrato, olha, tem lá um depósito de 100 mil reais na sua conta. Oh, coisa boa, cara. Quem depositou 100 mil? Puxa, o que aconteceu? Alguém errou. Alguém foi fazer uma TED, uma transferência bancária, e digitou algum número de conta errada, alguns dados errados e caiu na sua conta. Não era para você. Era para uma outra pessoa e caiu para você. Ou seja, a coisa, no caso aqui o dinheiro, só para usar esse exemplo, porque é bem fácil enxergar, esse bem móvel de valor econômico veio para sua posse, veio para o seu poder em face de um erro de alguém. Alguém errou e veio para o seu poder. Uma vez no seu poder, você viu que aquele dinheiro está na sua conta, o que você fez? Opa, vou sacar. Chega lá no caixa, olha, eu quero levar esse dinheiro embora. Me saca isso aí tudo. Rapidinho, pelo amor de Deus, antes que alguém veja. Então o que está fazendo? Está se apropriando indevidamente de um bem móvel de valor econômico alheio, característica da apropriação, de que está no seu poder em razão de um erro havido por outrem. Uma outra pessoa errou. Sem qualquer dolo por parte da outra pessoa. Perfeito? A outra pessoa errou e caiu na sua conta. E aí você vai lá e se apropria. Então assim, o camarada furtou? Não. Lembre-se, ele tem a posse. Uma vez que ele tem a posse, ele não consegue furtar. Tendo a posse, ele só consegue se apropriar. Tá certo? Então o que ele faz aqui? Ele se apropria de coisa alheia vindo ao seu poder em face de um erro, de um caso fortuito ou força da natureza. Tá? Esse é só um dos exemplos, e qualquer que seja o exemplo que vocês puderem imaginar.
E quando vai se dar a consumação, por exemplo, no momento em que ele se apropria, que ele passa a agir como se fosse dele. Essa mesma ideia da apropriação indébita como um todo, não muda nada disso. Vamos ao parágrafo único, então. Na mesma pena incorre quem? Apropriação de tesouro. Vamos lá, meio Piratas do Caribe aqui, né? Meio Johnny Depp, mas vamos lá. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota de que tem direito o proprietário do prédio. Lembre-se que lá pelas regras do direito civil, o tesouro ele tem parte da União, tal. E aí o proprietário tem uma parte, uma cota parte daquele tesouro que foi achado. Se você se apropriar do tesouro alheio, apropriação indébita, absolutamente a mesma coisa. Mas como é tesouro, como é coisa achada, ele vai entrar no 69. Tá? E no inciso segundo, esse é coisa muito rara, né? Só nos livros mesmo, mas vamos lá para o inciso segundo, esse já é bastante comum, é a coisa, apropriação de coisa achada, né? Olha lá. Lembro que vocês ouviram, acho, diversas vezes das nossas avós, dos nossos pais, sei lá, né? O achado não é roubado, é um ditado muito replicado no Brasil, né? Pô, é achado, achado na brincadeira até de criança, pegou um brinquedo do outro ali, brincando, mas não pode brincar que é meu, mas eu achei, não, achado não é roubado, agora eu vou brincar, tal. Então, essa ideia, achado não é roubado? Realmente, achado não é roubado, achado é apropriado, né? Então, para usar o termo técnico penal. Então, o que é apropriado? Coisa achada. É isso aqui, ó, inciso segundo. Quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituir ao dono ou ao seu legítimo possuidor, ou ainda entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então vamos só primeiro fazer uma consideração. Entregar à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, ele só se enquadra, essa figura aqui, quando você não sabe quem é o proprietário, né? Você não sabe quem é o dono, quem é o responsável por aquilo. Se você não sabe, você deve entregar na autoridade competente, numa delegacia de polícia, né? Agora, se você sabe quem é o dono, você deve restituir ao dono aquele responsável por aquele bem, tá certo? Se você não restituir total ou parcialmente, você está se apropriando daquilo que foi achado. Vejam, por que a pena é menor, né? A pena de 1 mês a 1 ano? Porque não há uma relação jurídica entre as pessoas que fez com que dela teve a posse. A coisa foi achada, porque a coisa é perdida. Lembre-se, coisa achada, tá aqui, ó. Tá? Por isso a pena é um pouco menor. Então, assim, achou uma carteira na rua, carteira lá com dinheiro. Então, se pega o dinheiro e joga a carteira na rua e abandona, ou joga a carteira no lixo e tal. Apropriação indébita de coisa achada. Não há relação jurídica para que ele estivesse com a carteira. Ele achou a carteira. Perfeito? E, finalmente, o artigo 170, então agora realmente caminhando para o final, o artigo 170 vai dizer: nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no 155, parágrafo 2º. O que é o capítulo? O capítulo começa ali na apropriação indébita, né? É a aula de hoje. Então, capítulo 5 que está aqui. É a aula de hoje. E o que fala o artigo 155, parágrafo 2º? Artigo 155, parágrafo 2º é o furto privilegiado. O que é o furto privilegiado? Lembrem lá? Quando o criminoso é primário, vamos lá, eu vou buscar aqui para vocês lerem comigo. Parágrafo 2º vai privilegiar a conduta. Está aqui, ó. O que é? Quando o criminoso é primário, for de pequeno valor a coisa furtada, no caso lá, for de pequeno valor a coisa apropriada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Tá? Vejam só, se vocês entenderem por aplicar a figura do privilégio, que é uma causa especial de diminuição de pena, aplicável na terceira fase da dosimetria penal, não se esqueçam, vocês não devem se reportar ao artigo 155, parágrafo 2º. O artigo 155, parágrafo 2º é o que está dando lastro para o entendimento, está dando embasamento legal para o entendimento. Mas você deve dizer que houve uma apropriação indébita privilegiada, você deve dizer que houve um artigo, por exemplo, 168, deixa eu ir lá, deixa eu baixar aqui na lei. Houve um artigo 168, mas como o criminoso é primário, é de pequeno valor a coisa furtada, doutor, eu vou requerer, por exemplo, vou aplicar o artigo, a previsão do privilégio. Então, vamos lá. É 168 que você vai aplicar, cumulado com
C/C, artigo 170. Não é o 155, é o 170, tá? Então você cumula o 168 com o 170. 168 caput, C/C, 170 caput, ambos do Código Penal. Isso você está dizendo que é uma apropriação indébita privilegiada. Ah, mas como é que eu sei que é privilegiado? Vai ler o 170. Mas o 170 não diz nada, professor, porque o 170 te remete ao 155, parágrafo 2º. Aí vai lá e vai ler como que vai ser aplicada a pena. É desse jeito que a gente vai aplicar a pena. Tá certo? Com isso, nós encerramos o capítulo, né? Encerramos então a aula de hoje, falamos de apropriação indébita, como foi visto, falamos do 168, apropriação indébita geral, falamos do 168A, apropriação indébita previdenciária, e tratamos também o 169, que é a apropriação indébita à vida por erro, caso fortuito ou força de natureza, né? E ainda o 170, que é a causa de diminuição de pena do privilégio. Perfeito? Vamos então para o prometido, para a dica de ouro que eu prometi para vocês, né? Não prometi no comecinho da aula, prometi no meio da aula, propositadamente para que vocês fiquem até o final. Vamos lá, acompanhem comigo. Antes de falar da dica de ouro, vocês já sabem. Clica nesse botãozinho aqui, clica no inscrever-se aqui, ativa o sininho, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso canal, né? E gostou do vídeo, gostou da aula? Dá um joinha, dá um like aí, clique aqui no joinha, é importante pra gente, ajuda a gente a continuar com o nosso conteúdo. Dúvidas? Não se esqueçam, deixem seus comentários aqui embaixo. Tudo bem? Vamos lá para a dúvida de ouro. Qual é o principal elemento que vai diferenciar o furto da apropriação indébita, uma vez que ambos são idênticos? Qual é o principal elemento que vai diferenciar o furto da apropriação indébita? Vou explicar para vocês. A principal questão está no elemento subjetivo do tipo, ou seja, no dolo. Vejam só. Se o dolo for posterior à posse do bem, a uma relação jurídica, a uma relação lícita, legal, legítima, e desta relação eu tenho a posse do bem. Uma vez com a posse, me vem o dolo de querer ficar com esse bem para mim. Puxa, olhando bem essa garrafa d'água, é legal, tal, vou ficar com isso para mim, não vou devolver para o camarada. Então o dolo vem posterior à posse. Se o dolo vir posterior à posse, é apropriação indébita. Se o dolo for anterior à posse, ou seja, eu estou vendo a garrafa d'água, vou colocar aqui para vocês verem, estou vendo a garrafa d'água, observando a garrafa d'água. Puxa, eu queria aquela garrafa d'água, como é que eu vou fazer para pegar? Ah, vou contar uma historinha aqui, dizer que eu tô com sede e tal, você não me empresta para eu fazer uma experiência aqui com a água, tal, sei lá, qualquer desculpa. Poxa, tu não me empresta a garrafa d'água? Ah, claro, pega aí, fica à vontade. E ele pega. Depois que ele tá com a garrafa, ele fala, putz, agora já tá comigo, eu vou levar embora. Consegui o que eu queria. E disfarça e vai embora. Lembra que eu disse para vocês que a posse tem que ser legítima, essa relação tem que advir uma posse legítima, lícita, ou seja, não pode ter aplicado fraude, não pode ter aplicado violência, não pode ter aplicado ameaça, nenhum ardil, nenhuma estratagema para enganar a pessoa, senão descaracteriza a apropriação indébita. É isso que eu acabei de exemplificar. Ou seja, o dolo, no exemplo da garrafa d'água agora, que enganei ele e peguei a garrafa d'água dele emprestada para ficar para mim, o dolo de querer a garrafa para mim, é antes de eu ter a posse. A garrafa estava lá. Empresta para mim? E aí eu pedi emprestado. O dolo é anterior à posse da coisa. Se o dolo for anterior à posse da coisa, nós temos furto. Se o dolo for posterior à posse do bem, nós temos apropriação indébita. Essa é a diferença. Em síntese. Se o momento do dolo é que vai diferenciar a apropriação indébita de furto. Nós temos a posse da coisa. Se o dolo for antes da posse, se ele tinha intenção daquilo para ele antes da posse, dolo anterior à posse, furto. Dolo
posterior à posse, eu já tinha posse, aí me veio a vontade de ficar com isso para mim, dolo posterior à posse, apropriação indébita. Tá certo? Essa era a dica de ouro. Muito importante para concursos públicos. Atentem-se quanto a isso. Tá certo? Então, obrigado pela atenção. Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.